territórios. Olha para o seu irmão assim, diz: você foi chamado para ir conquistando territórios. Aonde você chegar, você foi chamado para isso. E incrível, porque todo território precisa ser alcançado. O território da educação. Olha, gente, nós estamos avançando como igreja. Nós temos uma escola que a gente está indo, tem mais de 800 alunos, adolescentes, e a igreja está lá adorando, tá? O pastor Flávio está ali conduzindo tudo. 2 vezes por semana a gente está dentro dessa escola, fazendo atos proféticos, ministrando sobre aquele ambiente. Sabe o que Deus está fazendo? Um grande diferencial, porque o louvor entrou lá. Tem uma ministração muito forte, tem pessoas que estão indo ali para adorar o Senhor, e a Bíblia diz que no meio dos louvores Deus habita. Então nós já estamos vendo com expectativa o que Deus vai fazer. E aí tem muitos ambientes que Deus tem entrado, como as células, né, os grupos lives, os grupos pequenos, as casas. Queridos, já nós vamos nos tornar 50 grupos pequenos. Estou vendo, né, assim, está chegando, e aí, meu Deus, são 50 pontos de oração, de atividade nessa cidade. Eu vou falar uma coisa para você: se eu fosse você, oferecia a sua casa, para dizer assim: a minha casa será um ambiente para glorificar o nome do Senhor, a minha casa será um altar de adoração. E eu vou falar uma coisa para você: muita gente que tem chegado e tem realmente tomado essa decisão de deixar, oferecer a sua casa, para que a gente possa chegar e começar um grupo pequeno. Só no Siena agora nós vamos ter 2 células. Está vendo? Deus está entrando em todos os lugares. 2 células poderosas, não é isso? 2 células cheias de Deus. Vai ser muito fantástico. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Não vai demorar, a gente vai ter um culto, porque eu estava conversando com uma pessoa lá, a pessoa disse: pastor, nós precisamos fazer um culto lá no Siena, porque já tem pessoas, nós temos mais de 6 famílias já morando no Siena, então a gente já pode fazer um culto lá dentro. Já pensei até de morar no Siena agora, né? Aleluia, brincadeira, brincadeira, pastora Karen não pode nem ver esse filme, né? Corta. Então, deixa eu falar uma coisa para você, querido. Nós precisamos então tomar territórios. A igreja precisa ir além, tá? A Bíblia diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que está entendendo isso. No comércio, deixa eu falar uma coisa para você. O C2B, aqui o Tony estava falando aqui agora, nós estamos indo nos comércios orar. Se você tem um comércio, procure a gente, a sua empresa. Você diz assim: eu preciso de oração ali. E aí nós vamos enviar as pessoas certas para estar ali orando, abençoando o lugar, declarando bênção do céu. Sabe o que é isso? Tomada de território, onde a gente vai avançando, vai levando o reino de Deus nos ambientes, nos lugares. É assim que a coisa vai começar acontecendo. Famílias, nós temos orado e declarado que territórios estão dentro da família, e você é o agente de mudança lá, você é aquele que vai cuidando do território, onde você vai orando, imprimindo a liberação profética. A Bíblia diz, olha só, eu quero ler esse texto com vocês agora. Olha o que a Bíblia diz em Josué 1:3, diz assim: todo lugar que pisares a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Escuta isso, eu não sei se você consegue perceber, mas aqui existe um segredo poderoso aqui, porque na verdade, Deus está dizendo assim: olha, onde pessoas estão presas, há possibilidade de transformação, porque aqui tem também a libertação espiritual. Nós precisamos entender algo, escuta isso. Existe também territórios espirituais que a gente precisa arrancar pessoas que estão presas, famílias que estão quebradas, destruídas, vidas que estão sem esperança, e você pode ser a esperança, a voz de transformação nos ambientes. Você é o agente de mudança
que Deus quer usar. Deus sempre vai fazer, tá, a mesma coisa quando quer transformar territórios. É incrível porque Ele levanta uma igreja e Ele aciona essa igreja e está dizendo assim: olha, essa igreja precisa ir mais além. Deus não nos chamou só para poder sobreviver, Deus nos chamou para avançar. Por isso eu quero dizer para você hoje, você foi chamado para cumprir o propósito de Deus. Quando Deus vai tirar o povo ali do Egito, Ele não apenas levou o povo para a libertação, Ele levou o povo para a conquista. Era justamente isso, porque Deus vai fazer uma promessa para o povo, diz assim: olha, eu tenho algo para vocês. Então, quando Deus nos tira, Ele nos leva também para a promessa, uma conquista, e Deus está trazendo algo aqui muito poderoso para nós. Olha só o que diz Josué 1:3: todo lugar que pisardes a planta do vosso pé, vos tenho dado. Perceba algo aqui, olha, Deus disse: eu já dei, olha só, vos tenho dado, você já conquistou, já tem autoridade, você já está na frente, então nós precisamos só acionar. Deus disse a Josué: eu já dei, mas você precisa pisar, Josué. Bata os pés no chão assim e diz: eu vou pisar nos ambientes, eu vou chegar lá, eu vou alcançar, eu vou trazer palavra de revelação. Queridos, Deus quer usar você, a sua boca. Ei, deixa eu te dar aqui 3 pontos que eu quero te fazer avançar. E eu já estou treinando, porque nós vamos para o nosso terceiro culto, então a nossa palavra é muito rápida. Vocês estão vendo que eu estou no modo 3, né? Assim, mas você fica ligado, porque Deus está trabalhando e vai nos fazer avançar muito mais. Hoje pela manhã a igreja estava lotada, e eu fiquei imaginando, terceiro culto. Para isso a gente precisa enxugar mais, a gente vai já poder contar com você. Agora, olha só, primeiro, quero te ensinar algo que é muito poderoso. Deus já preparou territórios. Você precisa entender isso. A promessa já está liberada. Agora, mas a posse depende do passo. É você que vai avançar. Tem muitas áreas aqui, tá, que a gente veio conquistando porque a gente avançou, a gente decidiu. Nós estamos num momento em que cada vez que nós pisamos, Deus vai nos entregando. Imagina, presta atenção aqui, ó. Imagina o pai que chega e dá uma chave da casa para o filho. Foi isso que o Senhor fez conosco, sabia? E entrega e diz: olha, essa casa é sua. Mas o filho nunca foi lá na casa, ele nunca abriu a porta. Sabe o que a palavra do Senhor Jesus diz para nós? Que o Senhor foi lá, tomou a chave da mão do diabo e entregou à igreja. E com essa chave você pode abrir portas e fechar portas. Eu te dou a chave do reino, onde você tem autoridade para abrir e para fechar. Meu Deus, sabe o que significa isso? Que Deus deu a você a autoridade para você declarar, para você acionar, para você abrir portas e para você também fechar. Aquilo que você fechar, ninguém pode abrir, e aquilo que você abre, imagina você chegando em um ambiente e abrindo uma porta espiritual. Quantos estão comigo aqui? É assim que Deus quer funcionar na sua vida. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus entrega uma chave, querido, é para você utilizar. Muitas pessoas têm a promessa, mas ainda não conseguiu entrar, porque não consegue tomar posse. Escuta isso, a chave foi dado para mim e para você, mas você tem que tomar posse. Uau, é assim que funciona. Deus quer conquistar territórios através da sua vida. A sua família é um território a ser conquistado. É você que é responsável para conquistar a sua família.
Muita gente, às vezes, vem para mim e diz, pastor, ei, vem orar na minha casa. Eu fico pensando assim, meu Deus, nós precisamos entender uma coisa. Você é responsável pela sua casa, sacerdote. A gente quer sempre terceirizar. Seria muito bom a gente querer emagrecer e chamar e contratar outro para poder fazer exercício no nosso lugar. Talvez até funcionaria, né? Porque a gente não precisa nem ir na academia, não precisa fazer nada, comer bem e tal. Mas para que eu possa ser disciplinado, posicionado, eu preciso acordar cedo, preciso andar. Estou andando 7 quilômetros todo dia. Por quê? Porque se eu vou chegar nos 7 cultos, aqui, eu preciso eu tenho que estar preparado fisicamente. Senão não vai dar nada, né? No terceiro culto, o cara já está de língua de fora. Nós precisamos entender uma coisa: tomada de território é com decisão. A sua família é responsabilidade sua. Olha, sacerdote, para sua esposa, diz assim: deixa comigo. É eu que vou orar nessa casa, é eu que vou acordar de manhã, vou te chamar para tomar café e fazer a oração, né, fazer o devocional, é eu que vou fazer. Ei, no trabalho, ei, empresário, você é responsável. Você é aquele que pode chegar no ambiente, porque Deus entregou para você, a autoridade é sua. E chamar os funcionários e dizer assim: ei, vamos orar? E você ora e abençoa, aquela oração simples: Senhor, abençoa esse lugar, abençoa esse trabalho, faz com que as coisas aconteçam aqui. Meu Deus do céu, sabe o que Deus vai fazer? Abrir portas, porque Deus olha com o coração. Você no seu trabalho, talvez você está ali como um agente secreto, mas agora Deus quer te usar, né? Onde as pessoas vão olhar para você e dizer assim: ei, tem um homem de Deus, uma mulher de Deus aqui, porque você vai utilizar a porta que Deus está abrindo. Talvez os seus amigos, alguém que precisa de uma palavra. Imagina, gente, às vezes alguém está só precisando de uma palavra. Alguém está dizendo assim: ei, me convida para ir lá, nesse ambiente que Deus está transformando a sua vida. É assim que funciona. Mas às vezes a gente fica só aguardando a sua vizinhança. Quantas e quantas pessoas podem estar ali precisando só de uma palavra. Você entra e sai e talvez não deu uma palavra. Meu Deus, a gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus está querendo nos levar para esse novo nível. Onde você chega, Deus quer agir, queridos. Olha só a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, verso 37, diz assim: em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio. Porque eu já vi muita gente falar assim na forma motivacional, e eu não estou falando que isso não é bom, mas às vezes a gente no motivacional chega assim: eu posso todas as coisas, mas a Bíblia está dizendo assim: naquele que, quem é esse que te fortalece? Jesus, é Ele que me fortalece, é através dEle que eu tenho força para a caminhada. Então nós precisamos disso, você e eu. A igreja não foi chamada para sobreviver, foi chamada para vencer. Então eu e você vamos viver isso. Segunda coisa que eu quero te oferecer como entendimento hoje: fé precisa de atitude. Olha para o seu irmão e diz assim: não adianta você ter fé se não tiver atitude. Olha só, escuta isso, presta atenção, porque é muito poderoso você perceber. Olha só o que a Bíblia diz lá em Tiago 2,17: assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. Fé não é apenas acreditar, fé é agir baseado no que Deus falou. Eu tenho sempre tentado ensinar aqui a diferença entre esperança e convicção, porque a Bíblia diz assim: a fé é a certeza de coisas que eu
espero e a convicção de fatos que eu ainda não consegui ver. Escuta, que parece que as duas coisas são quase que iguais, mas existe uma diferença. Porque quando eu estou só motivado, eu tenho muita esperança, e estou muito cheio de, vai acontecer, isso é muito motivador, palavra de motivação. Mas quando vem um problema, no meio da caminhada, aí, às vezes você perde a esperança. Mas quem tem convicção, seja qual for, me ajude a pregar, seja qual for o problema, você vai estar firme. Alguém convicto não tem medo de nada, vai avante, vai na frente, vai na conquista. Sabe por quê? Porque Deus está com você, e você sabe e tem convicção, você está convencido de que você está no caminho certo. Quantos estão comigo assim? É assim que nós precisamos entender. Queridos, quer ver uma coisa? No dia a dia, uma pessoa diz assim, olha, eu quero economizar, eu quero dinheiro. Eu já converso com muitas pessoas que às vezes estão num ciclo de dificuldade, mas não muda o hábito. Eles continuam usando, depois corta essa parte aí, tá? O cartão de crédito, de forma desordenada. Aí tu passa o cartão, é muito bom usar o cartão de crédito, dá até uma sensação boa, né? Mas aí tu faz uma prestação de R$10, tu faz outra prestação de 100, tu faz outra prestação de 200, daqui a pouco você está comprometido um salário mínimo. Aí tu já tem uma prestação de salário mínimo. Aí você disse, pastor, só ganho 3 mil. E você está com 50% do teu rendimento comprometido. Sabe qual que é o melhor hábito para você fazer, para você sair desse buraco? Quebra esse bicho. Sai desse problema. Quebra ele, tá? E você vai agora fazer uma disciplina de organização. Tem gente cheia de sonho. Pastor, eu quero comprar um carro, mas nunca economizou nada. Não tirou nem R$20 para até no final do ano comprar pelo menos um pneu. E quer comprar o carro. Gente, o que eu estou falando aqui é assim, olha, se você crê e sonha com algo, faça um consórcio. Então você precisa entender isso. Eu já estou brincando com o Neto aqui, tá ligado, né, Neto? O Neto é vendedor de consórcio, tá? Comissão, brincadeira. Mas o que eu quero falar para você, querida, é que a gente precisa entender. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, se não tiver atitude, você pode ter fé. A fé sem atitude, ela é morta. Tem que ter atitude. Qual é a atitude que você vai tomar para mudança na sua vida? Eu quero fazer uma virada. Aí você precisa tomar uma decisão. A Bíblia vai dizer ali em Mateus capítulo 14, 29. E ele disse, vem Pedro. E o Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. Por que o Pedro andou sobre as águas e foi encontrar com Jesus? Porque ele teve me ajude a pregar, teve uma atitude, ele teve fé, mas ele também deu aí os outros ficaram tudo lá, né, olhando o Pedro andar nas águas. Ninguém andou, só o Pedro. Os outros talvez tiveram até fé, mas ninguém teve uma coragem ousada como Pedro. Sabe o que Deus está falando comigo, com você? Tenha uma fé ousada, porque se a gente não tomar uma decisão, querido, Pedro só viveu milagre quando saiu do barco. Tem gente querendo viver milagre, mas do jeito que está acomodado, não toma nenhuma decisão. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, tem hora que a gente tem que se arriscar. E foi o caso de Pedro, ele se arriscou, mas aí Deus fez com que ele vivesse a segurança por causa dessa decisão.
Enquanto estava sentado, nada aconteceu. Mas quando ele se levanta, o milagre começou quando ele deu o primeiro passo. Aí ele viu terra firme. E aí ele se encontra num dos grandes milagres, que é ter essa ação. Deixa eu falar uma coisa para você. Fé significa, talvez, orar por alguém. Fé prática é isso, é orar por alguém. Você sabe que a pessoa está enferma, deixa eu falar uma coisa para você. Eu até um tempo atrás, a pastora Cardene me chamou a atenção, por isso não estou fazendo mais. A pastora Cardene sempre me dá umas duras, porque eu chegava num velório, e aí eu perguntava: ele já recebeu Jesus? Não, pastor, ele infelizmente. Vamos orar por ele? Aí é onde a gente vê a atitude das pessoas. A maioria não quer orar. Aí eu comecei a fazer isso. Se o cara era crente, eu não deixa, já está no céu, né? Nós não vamos mexer com isso mais. Mas se não é, vamos orar. Eu não sei, irmão, se quando ressuscitasse, nem eu ficaria lá. Talvez eu ia correr também, né? Correr junto com os outros. Mas, imagina, de repente alguém ressuscitando. Uau! Eu tenho um amigo meu, pastor, que ele foi fazer uma visita a uma senhora. E ela estava de cadeira de roda, não conseguia andar, ela estava presa ali naquela cadeira. E ela estava praticamente sem movimentação das pernas, não conseguia mais. E aí, sabe o que ele fez? Ele foi lá, fez uma oração bem simples com ela, e falou assim para ela: olha, o Senhor não quer te ver nessa cadeira. Quando ele fez assim, pegou nos braços dela, a mulher levantou. Dê um glória aí. A mulher levantou. Ei, alguém teve uma atitude, e por causa dessa atitude, essa mulher levanta. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que aconteceu? Meu Deus do céu, o primeiro culto nessa igreja, com essa mulher dando testemunho, lotou. A igreja dele, numa reunião, teve mais de 5.000 pessoas, porque logo vem as pessoas querem saber o que aconteceu. Está vendo? Por causa de uma atitude. Será que tem alguém perto de você que talvez precise de uma oração? Alguém lá do teu trabalho? Talvez um convite para vir na igreja. Tem gente que talvez está assim, só precisando de um empurrãozinho. Doidinho para você convidar para ele vir na igreja. E aí você não tem uma atitude. Você está toda hora com o cara. Toda hora com as pessoas. Eu já tive uma vez uma pessoa que falou assim, falou para mim: rapaz, esse irmão aqui veio aqui da igreja. Ah, cara, você é lá do meu trabalho e você é dessa igreja. Que lugar gostoso. Você nunca me falou. Rapaz, como é que pode? Você nunca falou de Jesus para mim, você nunca me convidou para vir aqui. Que vergonha, eu botei assim, né? Fiquei meio acanhado. Eu digo: meu Deus do céu, eu não ensino as pessoas a viver isso, eu ensino eles a terem fé. Então nós temos que ter posicionamento quando estão comigo aqui. Orar por alguém, convidar alguém, falar de Jesus para alguém. Fale de Jesus para as pessoas. Ei, ajudar quem precisa, liberar perdão sobre a vida das pessoas. Não carregue mágoa, não corre. Gente, se tem uma coisa triste, é você ficar carregando mágoa da vida das pessoas. Esqueça processos que ficaram para trás. Pequenas atitudes liberam grandes milagres. Eu queria te falar isso. Por último, deixa eu falar para você: avançar é obedecer. Escuta isso, Mateus 28, 19, a Bíblia diz assim: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Jesus não disse apenas venham, porque ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Você sabe o que é o jugo? É uma canga. Jesus quer colocar uma canga em você, para te carregar.
tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Uau! Deixa eu falar uma coisa para você. Olha só, quando você entende isso, Ele está te chamando. Agora, Ele diz assim: agora você precisa oferecer. Você recebeu, agora também dê. Abençoe as pessoas. Deixa eu falar assim para você entender. Nossa igreja é uma igreja de ide. Nós temos muito cuidado de querer oferecer muito cuidado e discipulado para a vida das pessoas, ensinar as pessoas. A igreja, ela não existe apenas para se reunir, apesar de ser muito bom estar aqui, mas os bastidores, andar, avançar, é tudo que é necessário para que a gente possa viver o plano e o propósito de Deus. Essa igreja tem uma missão, ela tem valores estabelecidos, tem propósito. Nós somos uma igreja de processo, onde a pessoa entra e ela vai crescer. Não somos uma igreja de eventos, apesar de termos eventos. Nós precisamos muito disso. Agora, nós como igreja precisamos ir mais além. Você foi chamado para se comprometer com o reino de Deus. Olha o que diz Lucas 10, 2. A seara é, mas os trabalhadores são frouxos. Ah, não, desculpa. É poucos. Desculpa aí, tá? É porque eu li errado. Imagina. Nós precisamos logo entender algo. Você foi chamado por Deus para poder cumprir o propósito. Deus está te dando oportunidade de você se fazer necessário. O problema nunca foi a colheita, sempre foi quem está disponível aí. Esse é o problema. Toca no teu irmão e diz assim: ei, mostra assim o dedo para ele, diz assim, ó, é com você que Deus está falando. Mas não esquece que tem pelo menos 3 dedos apontados para você, tá? E você também é responsável de ir mais além. Está vendo? Fale do amor de Jesus para as pessoas. Deixa queimar no seu coração paixão. Meu Deus do céu. Ei, por último eu quero fechar com esse louvor maravilhoso. Treinei bem, gente? Vai dar para poder terminar antes do horário. Está vendo? Vamos lá para cima e vamos aplicar, fechando nesse momento, algo muito poderoso. Deus pode usar você. Sabe aonde? No trabalho. Talvez uma conversa com alguém. Alguém lá no teu trabalho, que numa conversa você pode dizer para ele assim, num bate-papo: está tudo bem com você? Uma pergunta como essa pode destravar alguém. Aí a pessoa diz, não, e tal. Aí geralmente vem a questão da economia que nós estamos vivendo, a guerra política, né, os trem que está tudo rodando aí. Aí você tem que ter uma palavra do céu. Queridos, se alguém encostar em mim, vai receber uma palavra do céu. Sabe por quê? Porque todos os dias 5 da manhã, eu vou buscar um pão quentinho. Não é na panificadora não, tá? É um pão do céu. E aí eu busco em Deus esse pão para me alimentar. Depois, 6 da manhã, eu tenho o meu tempo de oração. Ali com os irmãos que estão, eu sou responsável pelo horário das 6 da manhã. Aí eu ministro para a vida deles, 15 minutos. Depois vou para a minha caminhada de oração. É assim a rotina. E depois vou para os relacionamentos, para as reuniões. Muita coisa acontecendo. Sabe o que Deus está fazendo? Milagres. Deus pode usar você numa conversa ali no trabalho. Talvez alguém que precise só de uma oração, e é você que vai fazer a diferença e a mudança. Saiba disso.
Deus quer usar você, talvez com um conselho de um amigo que está precisando de só abrir o coração e dizer algo. Deus quer levar você a um tempo de oração por alguém. A sua oração tem muito valor. A sua oração vai aí, talvez aonde você não consegue ir. Mas imagina alguém que você possa ligar e dizer assim: ei, eu posso orar por você hoje? A pessoa talvez não vá nem entender. Mas quem é que vai rejeitar a oração? Ninguém. Ninguém vai rejeitar a oração. E aí você vai poder falar talvez uma palavra do céu para a vida dessa pessoa. Essa pessoa vai dizer assim: eu precisava disso. Eu já tive muitas pessoas que, ao liberar uma palavra para a vida delas, orando por elas, elas falaram assim: olha, essa palavra veio no momento certo para a minha vida. Já ouvi muito isso. Sabe por quê? Porque eu me dispus a ir, a dar essa palavra. É com você, igreja.